mais uma daquelas decisões em que o ministros, né, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral atendem o que a oposição pede. Tudo o que pedem o PT, Rede, Sustentabilidade, PDT, é só pedir que leva, né? Eles solicitaram essa coisa da gratuidade no transporte de eleitores no primeiro turno, mas aí o ministro Luiz Barroso ficou ali meio constrangido com isso, disse que estava em cima da hora, não tinha tempo hábil para que os gestores municipais, estaduais pudessem se organizar, e disse que isso só poderia ser avaliado, ou seja, ele deu a senha. No primeiro turno não vai ter, mas no segundo turno é só pedir. E foi exatamente o que esses políticos de oposição solicitaram. E é escandaloso, na minha opinião, que em pleno processo eleitoral, a coordenação da campanha de um dos candidatos pede uma coisa como essa e o ministro concede, né? Porque nós estamos falando de transporte de eleitor. E isso é crime. Não pode transportar eleitor, não é? Está na lei. Mas nas decisões recentes, sobretudo quando é para atender esses partidos políticos, né, ora a lei. Né? A lei perde completamente a importância em razão de outros interesses, inclusive de ordem política. É escandaloso isso, porque, na verdade, o que é que esses caras fizeram? Né? Eles fizeram uma coisa engenhosa. Pensaram o quê? Olha, precisamos fazer o transporte de eleitores porque na cabeça dessa gente, feio é perder, né? Então vamos fazer transporte de eleitor. Mas como é que vamos fazer transporte de eleitor se isso é crime? Não dá para cometer esse crime, não dá para abrir esse flanco. Então vamos fazer o quê? Vamos transferir a autoria do crime para o Estado brasileiro, para a justiça brasileira. E sem dificuldades conseguiram isso. Conseguiram que o ministro do Supremo Tribunal Federal determinasse às prefeituras e etc. que tomem providências para o oferecimento de transporte gratuito de eleitores durante a campanha. Ou seja, eles faturam eleitoralmente a decisão e não tem que pagar por ela, não tem que pagar pelo crime eleitoral cometido, não é? O evidente crime eleitoral cometido. Não terão que pagar do ponto de vista legal e nem terão que pagar do ponto de vista material, né? Porque não existe transporte de graça, assim como não existe almoço de graça. Quem paga é quem? Nós. Os otários dos pagadores de impostos nesse país continuam sendo tratados com uma sem cerimônia pelo poder público, que é uma coisa constrangedora, né, para dizer o mínimo. Estou usando uma expressão elegante, né, nas circunstâncias, porque, afinal de contas, a mesma sem cerimônia com que eles aumentam seus próprios salários, né, aprovam medidas que ampliam regalias, privilégios, etc., do setor público, a gente vê, mais uma vez, confirmado aquilo que o próprio senador, coordenador da campanha do Lula, já tinha dito, né? Ele consegue o que quer, usa o Supremo Tribunal Federal para fazer valer as suas intenções ou suas, pretensões do ponto de vista político. É uma tristeza que a gente veja uma situação como essa, né? E o apelo, porque são pessoas pobres que precisam ir votar e etc. e tal. Olha, isso nunca foi impedimento, né? E para que a ausência de transporte nunca foi impedimento para que as pessoas, os eleitores, compareçam às urnas. O povo brasileiro faz isso, comparece às urnas, por mais pobres que sejam as pessoas, os eleitores, cientes da sua obrigação. É obrigado o voto. Então todos sabem disso. E mais do que isso, né, o cidadão gosta de exercer esse direito, né, gosta de exercer esse dever, gosta de exercer a cidadania, o poder do voto, né? Olha, fulano de tal foi eleito com o meu voto, o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente. Não precisava desse tipo de favor, né, que acabou sendo concedido às nossas custas, às custas de todos nós, né? Nós é que vamos ter que pagar essa conta. É uma pena, é uma lástima mesmo que isso acontece. Um magistrado, a rigor, na minha opinião, ao ouvir uma proposta dessa natureza, tem que ter dado voz de prisão a quem está propondo ao Estado brasileiro cometer uma ilegalidade, como autorizar o transporte ilegal de eleitores durante a eleição. Porque não é gratuito, esse transporte será pago. Alguém vai pagar, não é? E seremos nós, é claro que sempre somos nós que pagamos, né? Mas se não fôssemos nós, assim, se não fossem as prefeituras,
no caso aqui do Distrito Federal, que é meio prefeitura, meio governo, que mantém uma relação contratual com as empresas de ônibus, que também sobrará para o governo do DF, como sobrará para alguns governos estaduais e todos os governos municipais onde há ônibus em circulação, no mínimo ônibus, inclusive o ministro especifica isso, onde não houver ônibus, que se utilize ônibus escolares das prefeituras, né? Ônibus que são distribuídos, são comprados com dinheiro público, distribuídos às prefeituras para transportar alunos de escolas públicas, agora vão ser usados para transportar eleitores. Numa das mais desavergonhadas iniciativas de atropelar a lei, ignorar uma lei, que é uma lei existente, né, que considera transporte de eleitor um crime. Mas no Brasil, até esse tipo de crime foi relativizado.